Em Mansão dos Monteiro parecia um palácio. Mármore por todos os lados, lustres de cristal e um silêncio que só o dinheiro podia comprar. Helena chegava todos os dias antes do sol nascer. Era a primeira a acordar e a última a sair. Limpava os corredores longos, as escadas enormes e os quartos impecáveis, onde ninguém parecia viver de verdade. Trabalhava ali há 4 anos. Ganhava pouco, mas era o suficiente para sustentar o filho de 9 anos, Pedro, que a esperava toda a noite numa casinha simples do outro lado da cidade. Helena era uma mulher de mãos calejadas e coração manso. Nunca reclamava, mesmo quando as patroas lhe falavam sem olhar nos olhos. O dono da casa, Augusto Monteiro, era um homem de negócios. Tinha fama de frio e calculista, alguém que transformava tudo em lucro, inclusive pessoas. Viúvo há 3 anos, morava apenas com o filho pequeno, Daniel, de 6 anos, e a governanta que cuidava da casa, com pulso de ferro. O menino vivia cercado de luxo, mas raramente sorria. O pai quase nunca estava presente. Helena gostava do garoto. Ele era quieto, observador e às vezes aparecia na cozinha só para ver o que ela estava cozinhando. "Você cozinha melhor que o chefe do papai", dizia com um sorriso tímido, e ela ria, servindo-lhe um pedaço de bolo escondido. Aquilo era o ponto alto do dia. Naquela manhã, o céu estava cinza. Helena limpava o chão de mármore do salão principal quando ouviu um barulho no andar de cima. Um som seco, seguido de algo caindo. Depois, silêncio. Parou o que estava fazendo e olhou para a escada. "Daniel?" chamou, mas ninguém respondeu. Subiu devagar com o pano ainda na mão. O corredor estava vazio. Então, ouviu outro ruído, vindo do quarto do menino. A porta estava entreaberta. Empurrou-a com cuidado e o coração quase parou. Daniel estava caído no chão, o rostinho pálido, os lábios arroxeados, um copo quebrado ao lado. "Meu Deus!" gritou Helena, ajoelhando-se. "Daniel, Daniel, me ouve, por favor." O menino não se mexia. Ela encostou os dedos no pescoço. O pulso era fraco, quase imperceptível. O desespero tomou conta. Gritou por ajuda, mas ninguém respondeu. A governanta tinha saído para o mercado. O motorista só chegaria à tarde. E o pai? O pai estava em reunião em outra cidade. Helena tentou ligar para os números de emergência, mas o celular da casa estava sem sinal. O dela, velho e rachado, mal funcionava. Sem pensar 2 vezes, pegou Daniel nos braços. O corpo dele estava mole, pesado. Correu escada abaixo, tropeçando nos degraus. Abriu a porta principal, atravessou o jardim imenso e gritou por socorro, mas o segurança do portão estava longe demais para ouvir. Foi até o portão correndo com o menino no colo. Gritava o nome dele o tempo todo. "Aguenta, meu amor, aguenta!" O segurança ficou sem reação. "O que aconteceu?" perguntou assustado. "Ele desmaiou, está mal, preciso levá-lo para o hospital agora." "Mas, dona Helena, eu não posso deixar." "Abre o portão!" gritou ela com uma força que nem sabia que tinha. O homem obedeceu. Helena saiu pela rua com o garoto nos braços, sem saber para onde ir. Nenhum carro passava. Foi quando viu um táxi parado mais à frente, o motorista mexendo no celular. "Moço!" gritou ela chorando. "Por favor, me ajuda! É o filho do patrão, ele tá mal!" O motorista se assustou ao ver a mulher de uniforme azul, suada e com o menino inconsciente no colo. "Sobe, rápido!" Ela entrou, segurando Daniel contra o peito. "Pro hospital mais próximo, por favor." O táxi arrancou. O trânsito estava pesado. Helena chorava em silêncio, alisando o cabelo do garoto. "Fica comigo, meu anjo. Você vai ficar bem." No caminho, lembrou-se do filho. Pedro. Ele adorava brincar com Daniel quando Helena o levava às vezes, escondida nos fins de semana. O menino rico e o menino pobre se entendiam como irmãos. Pedro ia chorar tanto se algo acontecesse. O motorista olhava pelo retrovisor, aflito. "Senhora, ele está respirando?" "Fraco. Muito fraco."
Segura firme, estamos quase lá. Mas o quase parecia uma eternidade. O hospital ficava no centro, e cada semáforo era um tormento. O rosto do menino empalidecia mais a cada minuto. Helena sentia o medo crescendo no peito, o coração batendo descompassado. Quando o carro finalmente parou diante da emergência, ela saiu antes mesmo de o táxi parar por completo. Gritava por socorro. Médicos, por favor, alguém ajuda! É o filho do senhor Augusto Monteiro. Os enfermeiros correram. Pegaram Daniel e o colocaram numa maca. Helena tentou segui-los, mas uma enfermeira a segurou. Calma, senhora, ele vai ser atendido. Eu preciso ficar, eu trabalho para a família. Por favor, não me deixem aqui fora. Mas as portas se fecharam e ela ficou sozinha no corredor. O uniforme sujo, o rosto molhado de lágrimas. Sentou-se num banco e começou a rezar. Minutos pareciam horas. Médicos e enfermeiros iam e vinham, e ninguém dizia nada. Helena olhava para o relógio da parede. O tempo passava devagar, cruel. Então ouviu passos apressados e uma voz firme ecoando pelo corredor. Onde está meu filho? Era Augusto Monteiro. O rosto pálido, o olhar em chamas. Um assistente vinha atrás dele, tentando explicar o que havia acontecido. Quando ele viu Helena, parou. O que você fez com o meu filho? Ela se levantou, assustada. Eu o encontrei desmaiado, senhor. Tentei ligar, mas não consegui. Então, você o trouxe aqui? Sozinha? Interrompeu ele, incrédulo. Sim, senhor. Eu não podia esperar. E quem te deu esse direito? Gritou ele. Você tinha que ter chamado o médico da família. Helena baixou a cabeça, a voz embargada. Eu só queria salvá-lo. O silêncio se instalou por um instante. Um médico apareceu, chamando pelo pai. Senhor Monteiro, precisamos falar com o senhor. Augusto passou por ela sem olhar. Helena ficou ali, parada, sentindo o chão sumir. Ela se sentou novamente, abraçando a si mesma. As pessoas olhavam, cochichavam. Para eles, ela era só uma faxineira. Meia hora depois, o médico voltou. Ele está estável agora. Helena respirou fundo, as pernas tremendo. O pai do menino estava ao lado, imóvel, olhando para o chão. Quando o médico saiu, ele se virou lentamente para ela. Ele teria morrido se você não tivesse agido tão rápido, disse, a voz embargada. Helena levantou os olhos, surpresa. Eu. Só fiz o que qualquer mãe faria, senhor. Augusto a olhou por um instante longo. Pela primeira vez, não havia arrogância em seu olhar, apenas gratidão e confusão. Obrigado, murmurou, quase sem voz. Helena sentiu as lágrimas voltarem. Não por medo, mas por alívio. Pela primeira vez, o homem mais frio que ela conhecia tinha mostrado um traço de humanidade. Mas aquele momento de paz durou pouco, porque o que aconteceu nas horas seguintes mudaria tudo. Para ela, para o menino e para o próprio Augusto. A faxineira humilde não fazia ideia de que aquele gesto, o simples ato de correr para salvar uma vida, colocaria seu nome nos jornais, despertaria inveja dentro da mansão e, sem querer, faria o milionário mais poderoso da cidade olhar para ela de um jeito completamente diferente. E o destino, cruel e generoso ao mesmo tempo, já estava preparando o próximo golpe. Naquela noite, o hospital estava silencioso. Helena ficou sentada no corredor, sem forças para ir embora. As horas passavam devagar, o corpo doía, e a cabeça girava com lembranças do que havia acontecido. Lá dentro, Daniel dormia, ligado a fios e máquinas. O médico explicou que fora uma reação alérgica grave. O menino havia tomado um suco com traços de amendoim, algo que poderia ter sido fatal. Se Helena tivesse demorado mais alguns minutos, ele não teria sobrevivido. Quando ouviu isso, ela chorou baixinho. Chorou por alívio, por medo, por tudo. Depois de tanto tempo sendo invisível, aquele foi o primeiro dia em que sentiu que tinha feito algo realmente importante.
Augusto entrou no quarto pouco depois da meia-noite. O terno ainda impecável, mas o olhar cansado. Ficou observando o filho dormir. O rosto dele, tão pequeno, parecia mais frágil do que nunca. Helena se levantou devagar, hesitante. Senhor, ele vai ficar bem, não vai? O médico disse que sim. Graças a você, respondeu ele sem desviar os olhos do menino. Ela ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Nunca tinha ouvido um obrigado dele antes. Augusto se virou e a encarou por um instante. Eu perdi a mãe dele há 3 anos. Desde então, não sei mais lidar com nada disso. A voz saiu trêmula, e Helena percebeu que havia dor por trás da frieza daquele homem. Eu sinto muito, senhor. Ele apenas assentiu. Pode ir para casa. Eu mando o motorista te levar. Helena negou com a cabeça. Eu prefiro esperar. Quero ter certeza de que ele acorda bem. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Augusto. Você é teimosa, não é? Ela abaixou os olhos tímida. Só me importo com ele, senhor. E ficou, sentada num canto do quarto, observando o menino respirar. O som do monitor cardíaco era quase uma canção de esperança. Quando o sol começou a nascer, Daniel abriu os olhos. Tia Helena. Ela se aproximou e segurou a mão dele. Tô aqui, meu amor. Tá tudo bem agora. O menino sorriu fraco. Eu tive um sonho. Você me salvava. Helena sentiu um nó na garganta. Foi mais que um sonho, querido. Augusto assistiu à cena em silêncio. E pela primeira vez sentiu algo diferente. Uma mistura de gratidão e culpa. Naquele instante, ele entendeu que o dinheiro podia comprar médicos, remédios, conforto, mas não coragem. A coragem de uma mulher simples que agiu por puro amor. Helena não sabia, mas aquele gesto mudaria o rumo da sua vida. O milionário começava a enxergá-la de um jeito que nem ele compreendia. E dentro da mansão, onde a notícia logo se espalharia, nem todos ficariam felizes com isso. Se inscrever no canal e deixar o teu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam histórias como essa. Enquanto Helena voltou para a mansão, o sol já começava a se esconder atrás das colinas. O portão de ferro se abriu lentamente e ela atravessou o jardim com passos hesitantes. A casa, tão imponente e fria como sempre, parecia diferente agora, mais pesada, como se as paredes tivessem ouvido tudo o que acontecera no hospital. O segurança a cumprimentou com um olhar estranho, uma mistura de respeito e desconfiança. Todos ali já sabiam o que tinha acontecido. O rumor correu rápido. A faxineira salvou o filho do patrão. Helena entrou pela porta dos fundos, como fazia todos os dias, mas sentiu os olhos sobre si. A governanta, Dona Odete, estava na cozinha, os braços cruzados, o rosto duro. Então a heroína voltou. Disse com ironia. Helena respirou fundo. Não fiz nada demais, Dona Odete. Só o que qualquer pessoa faria. Qualquer pessoa. A mulher ergueu uma sobrancelha. Não, minha querida. Qualquer pessoa teria esperado o patrão mandar ordens. Você não sabe o que é o mundo dos ricos. Aqui, até para salvar uma vida, tem protocolo. Helena ficou em silêncio. Sabia que discutir era inútil, mas por dentro sentia algo diferente. Uma força que nunca tivera antes. Pela primeira vez, não se sentia pequena ali dentro. Naquela noite, Augusto Monteiro chegou tarde. O som do motor do carro ecoou no pátio e Helena o viu pela janela. Ele estava diferente. O homem frio e apressado parecia humano. Caminhava devagar, com o olhar perdido. Ele entrou na sala principal e os empregados recuaram. Apenas Helena permaneceu parada, sem saber se devia se retirar. Helena, chamou ele com a voz baixa. Ela se virou, o coração acelerado. Senhor, o Daniel perguntou por você. Diz que quer te ver amanhã. Ele fez uma pausa. E eu também queria agradecer pessoalmente. Helena sentiu o rosto corar. Eu só fiz o que precisava ser feito, senhor. Não, ele respondeu olhando-a nos olhos. Você fez mais do que qualquer pessoa nessa casa faria. E eu não vou esquecer isso. Dona Odete, que observava da escada, apertou os lábios. Depois que Augusto subiu, o clima mudou. Alguns empregados se aproximaram de Helena com olhares de admiração, outros de inveja. Dizem que ele ficou emocionado no hospital,
cochichou uma das copeiras, e que até segurou a mão dela. Imagina um homem como o senhor Monteiro se abalando com uma faxineira, respondeu outra, com sarcasmo. Essa aí tá com sorte. Helena fingiu não ouvir. Foi pro seu quartinho nos fundos, pequeno, com uma janela que dava pro jardim. Deitou-se na cama, mas o sono não veio. Na cabeça, repetia o olhar do patrão. Um olhar que ela nunca tinha visto antes. Nos dias seguintes, Daniel voltou para casa. Ainda fraco, mas sorridente. Quando Helena o viu descer as escadas, correu até ele. Você tá bem, meu amor? Tô sim, tia Helena. Papai disse que eu posso brincar no jardim, mas só se for com você. Ela riu, emocionada. Então é um combinado. Augusto observava de longe. Ver o filho rindo de novo depois de tanto tempo o comoveu. E, de algum modo, ver Helena ali, ajoelhada no chão, brincando com o menino, fazia algo dentro dele se aquietar. À noite, chamou a governanta no escritório. Dona Odete, quero que a Helena tenha um aumento. Ela franziu o senho. Um aumento, senhor? Eu disse sim, e quero que ela tenha folga aos domingos. A mulher hesitou. Com todo respeito, senhor Monteiro, a casa tem regras. Ela é apenas uma faxineira. É mais que isso. Ela salvou meu filho e vai ser tratada de acordo. Dona Odete engoliu seco. Como quiser, senhor. Quando saiu do escritório, o olhar dela ardia de raiva. Apenas uma faxineira, repetia em pensamento. Mas agora, com privilégios que nem ela, a governanta, tinha. Nos corredores, os cochichos aumentaram. Alguns diziam que Helena estava se aproveitando da situação. Outros que o patrão andava estranho, mais calmo, mais gentil. Helena ouvia tudo e fingia não ligar. Só se importava com Daniel, mas no fundo sentia que algo estava mudando. Numa manhã, enquanto arrumava a biblioteca, Augusto entrou sem avisar. Helena, posso te atrapalhar um minuto? Ela se levantou rapidamente. Claro, senhor. Eu estive pensando... Ele parou, olhando o chão. Você cuida tão bem do Daniel. Eu queria que passasse a acompanhá-lo nas terapias e nas atividades fora da casa. Ela ficou surpresa. Eu, senhor? Sim. O médico disse que ele precisa de alguém em quem confie. E ele confia em você. Helena sorriu emocionada. Vai ser um prazer, senhor. Nos dias seguintes, ela começou a acompanhar o menino nas consultas, no parque, nas pequenas viagens curtas com o motorista. Daniel parecia outro. Voltou a rir alto, a fazer perguntas, a ser criança, e aos poucos, Augusto começou a participar também. Ele se juntava às tardes no jardim, ficava observando Helena contar histórias para o filho e às vezes se pegava rindo das mesmas piadas bobas. Uma tarde, enquanto o sol se punha, Daniel correu até ele. Papai, a tia Helena disse que o pôr do sol é o céu dizendo boa noite pra gente. Augusto olhou para o horizonte e depois para ela. Faz sentido. Foi nesse instante que Helena percebeu algo diferente nos olhos dele. Não era mais o olhar de patrão e empregada. Era um olhar que dizia mais. Um olhar que ela tentou ignorar, mas não conseguiu. E no mesmo instante, Dona Odete observava da janela do andar de cima. O rosto contraído, o coração cheio de veneno. Naquela noite ela foi até o escritório de Augusto. Senhor Monteiro, posso falar com o senhor? Claro, entre. É sobre a Helena. Ela fingiu hesitar. Acho que o senhor devia ter cuidado. Ele franziu o senho. Cuidado com o quê? Sometimes, mexe com as intenções dela. Essa mulher pode estar tentando se aproveitar da situação. Augusto se levantou irritado. Dona Odete, Helena salvou a vida do meu filho. Não admito insinuações desse tipo. A governanta recuou. Claro, senhor. Só achei que o senhor devia saber o que andam dizendo por aí. Quando ela saiu, Augusto ficou sozinho, olhando para o retrato da falecida esposa sobre a lareira. Sentiu um aperto no peito. Há 3 anos não deixava ninguém se aproximar. E agora, uma simples mulher o fazia sentir algo que achava ter morrido junto com a esposa. Enquanto isso, no quarto pequeno do fundo, Helena rezava em silêncio. Não pedia nada. Só agradecia por Daniel estar bem. E talvez, no fundo, por sentir uma paz estranha quando via o patrão sorrir. Mas o destino é caprichoso.
e nem sempre recompensa os bons corações sem colocar à prova. Algumas semanas depois, um colunista local publicou uma nota. Faxineira salva o filho do empresário Augusto Monteiro em ato heróico. A notícia se espalhou rápido. Helena virou assunto. Repórteres ligavam para a mansão. Alguns queriam entrevistas, outros queriam fotos. Augusto tentou protegê-la, mas a curiosidade do público era implacável. E cada elogio que ela recebia parecia ser uma punhalada no orgulho dos outros funcionários. Na cozinha, o clima ficou insuportável. Copos batendo com força, silêncios longos, olhares atravessados. Uma manhã, Helena encontrou o uniforme rasgado. Outra, alguém havia jogado sabão no chão que ela acabara de limpar. Ela tentava fingir que não via. Mas quando encontrou o retrato de Daniel quebrado no quarto do menino, não conseguiu mais conter as lágrimas. Augusto a encontrou chorando. O que aconteceu? Ela hesitou. Nada, senhor. Eu só me sinto fora do lugar. Ele se aproximou. Você não está fora do lugar. Pelo contrário. Essa casa nunca foi tão viva desde que você chegou. As palavras dele a atingiram como um abraço. E por um momento ficaram apenas se olhando. Um silêncio cheio de tudo o que não podiam dizer. Do lado de fora, o vento batia nas janelas. E, de alguma forma, o mundo parecia respirar junto com eles. Mas, enquanto isso, alguém planejava algo. Dona Odete, sentada no quarto de serviço, escrevia uma carta. Um papel amassado. Uma caligrafia dura. Senhor Monteiro está sendo manipulado. A mulher que finge ser humilde vai destruir sua reputação. Cuidado com ela. Selou o envelope e mandou entregar anonimamente ao sócio do empresário. A partir dali, o que era gratidão começaria a ser colocado à prova. O gesto que salvou uma vida logo se tornaria o motivo de uma guerra silenciosa dentro da casa. E Helena, sem imaginar, estava prestes a pagar um preço alto por ter feito o que era certo. A carta chegou 2 dias depois, dentro de um envelope discreto. O sócio de Augusto, Henrique Vasconcelos, estava no escritório quando a secretária o entregou. Um papel simples, sem remetente. Ele abriu sem dar importância. Mas à medida que lia, a expressão foi mudando. Senhor Vasconcelos, o senhor Monteiro está sendo manipulado por uma de suas empregadas. A mulher que salvou o menino está se aproveitando da situação para ganhar influência dentro da casa. Cuidado, ela pode destruir a imagem da empresa. Henrique leu 2 vezes. Sabia que Augusto andava diferente desde o acidente do filho. Mais ausente das reuniões, mais calado, às vezes até sorridente, algo raro. Mas nunca imaginou que isso pudesse ter a ver com uma faxineira. Na manhã seguinte, apareceu de surpresa na mansão. Augusto estava tomando café com Daniel e Helena, algo impensável semanas antes. O menino ria enquanto Helena contava uma história. Augusto olhava os dois com uma serenidade que Henrique não via há anos. Henrique, disse ele, levantando-se. Que bom te ver. Precisamos conversar, respondeu o sócio, o tom grave. Helena se afastou percebendo o clima. Levou Daniel para brincar no jardim. No escritório, Henrique colocou a carta sobre a mesa. Isso aqui chegou para mim. Augusto pegou o papel, leu e franziu o senho. Quem mandou isso? Não sei. Mas alguém lá dentro, ele suspirou irritado. Gente invejosa. Helena é uma mulher decente. Salvou meu filho. Eu não estou dizendo que não é, Augusto. Mas você sabe como o mundo vê essas coisas. Uma mulher simples, dentro da tua casa, ganhando espaço. Isso dá assunto. Eu não devo nada a ninguém, respondeu a voz firme. Não vou tratar mal quem salvou Daniel só para agradar os outros. Henrique observou-o em silêncio. Cuidado, meu amigo. O nome Monteiro sempre foi sinônimo de poder. E o poder, quando mistura emoção, pode ruir. Quando ele saiu, Augusto ficou olhando pela janela. Lá fora, Helena ria com o filho. Por um instante duvidou. Depois, afastou o pensamento. Mas a semente da desconfiança estava plantada. Nos dias seguintes, Helena percebeu a mudança. Augusto ainda era gentil, mas havia algo diferente no olhar. Um distanciamento sutil,
Às vezes, parecia querer dizer algo e desistia. Outras, saía de perto antes que ela terminasse uma frase. Daniel, inocente, não percebia nada. Queria apenas brincar, rir e ficar perto da mulher que o salvara. Certa noite, quando todos dormiam, Helena foi até a cozinha pegar um copo d'água. Ouviu vozes vindas do escritório. A porta estava entreaberta. Eu não posso deixar isso sair na imprensa, Henrique, dizia Augusto tenso. Já basta a exposição que tivemos. Então afasta ela, pelo menos por um tempo. Helena congelou. Não posso fazer isso, respondeu ele. Daniel precisa dela. E você também, é isso? Retrucou Henrique. Cuidado para não confundir gratidão com outra coisa. O silêncio que seguiu foi mais doloroso que qualquer palavra. Helena recuou, as mãos tremendo. Voltou para o quarto sem fazer barulho, o coração batendo rápido. No dia seguinte fingiu normalidade. Preparou o café, arrumou os quartos, sorriu para Daniel. Mas por dentro algo se partia. À tarde, Dona Odete apareceu na lavanderia com um sorriso frio. Parece que as coisas estão mudando, não é, Helena? Ela fingiu não ouvir. Dizem que o patrão anda nervoso com as notícias, que talvez precise reorganizar a casa. Helena ergueu os olhos. Se quiser dizer alguma coisa, diga logo. A mulher se aproximou. Você devia saber o seu lugar. Salvou o menino, sim, mas isso não te torna parte da família. No fim, você é só mais uma. Helena respirou fundo. Eu nunca quis ser mais do que sou. Ah, quis sim, respondeu a governanta saindo. Só não teve coragem de admitir. Sozinha, Helena chorou em silêncio. Aquilo estava virando um pesadelo. 2 dias depois, Henrique voltou. Conversou com Augusto por horas. Quando saiu, Helena percebeu o olhar dele, frio, distante. À noite, Augusto a chamou no escritório. Helena, sente-se. Ela obedeceu, o coração apertado. Eu recebi alguns comentários sobre a exposição que tivemos. A empresa precisa de estabilidade agora. O senhor quer que eu vá embora? Perguntou ela, a voz trêmula. Ele desviou o olhar. Só por um tempo. Até as coisas se acalmarem. Helena baixou a cabeça. Eu entendo, senhor. Não é por falta de confiança. Tentou explicar. Ela o interrompeu com lágrimas nos olhos. Eu sei. É pelo que os outros dizem. Augusto ficou em silêncio. Posso ao menos me despedir do Daniel? É claro, respondeu ele quase sussurrando. Na manhã seguinte, o menino acordou animado. Mas quando viu as malas dela, seu rosto mudou. Tia Helena, você vai embora. Ela se ajoelhou diante dele. Só por um tempinho, tá? Mas por quê? Eu melhorei, prometo que vou me comportar. Helena o abraçou forte. Você é o melhor menino do mundo. Nunca foi culpa sua. Augusto observava a cena da porta sem coragem de dizer nada. Quando ela passou por ele com as malas, apenas disse, eu vou cuidar para que nada te falte. Ela apenas assentiu. Eu nunca fiz isso por dinheiro, senhor. E saiu. O portão se fechou atrás dela, e a mansão pareceu mais vazia do que nunca. Daniel chorou por dias. Recusava comida, chorava de madrugada chamando o nome dela. A cada choro, Augusto se sentia mais culpado. A governanta, por outro lado, sentia um prazer silencioso. A ordem havia sido restaurada, pelo menos por enquanto. Mas o destino, teimoso, não se deixa controlar. 3 semanas depois, uma tempestade caiu sobre a cidade. Raios cortavam o céu, o vento batia nas janelas. Augusto estava em casa, sozinho, revisando papéis, quando o telefone tocou. Atendeu sem pensar. Senhor Monteiro, é do Hospital São Gabriel. O sangue dele gelou. O que aconteceu? É sobre a senhora Helena. Ela sofreu um acidente. Foi atropelada quando voltava do trabalho. Está em estado grave. Augusto deixou o telefone cair. Saiu sem casaco sob a chuva. O carro deslizou pelas ruas molhadas até o hospital. Lá, encontrou Helena inconsciente, o corpo coberto de curativos. Uma enfermeira explicou que ela empurrara uma criança para fora da rua, segundos antes de o carro atingi-la. Augusto segurou a mão dela, o mesmo jeito que ela fizera com Daniel semanas antes. Por que você sempre arrisca a vida pelos outros, Helena? Sussurrou,
as lágrimas misturando-se à chuva em seu rosto. E eu? Eu te mandei embora. O médico se aproximou. A cirurgia foi delicada, mas ela tem chances. É forte. Augusto ficou ali a noite toda sem sair do lado dela. No amanhecer, Daniel apareceu com o motorista. Quando viu Helena, chorou. Papai, ela vai morrer. Não, filho. Ela vai viver. Ela sempre vive. E então, pela primeira vez, o milionário abraçou o filho e chorou junto. Durante os dias seguintes, Augusto largou o trabalho, cancelou reuniões, dormiu em uma cadeira ao lado da cama dela. Quando Helena finalmente abriu os olhos, o primeiro rosto que viu foi o dele. Senhor, murmurou fraca. Shh, não fala. Tá tudo bem? Ela sorriu com dificuldade. O Daniel está bem. E com saudades, eu sonhei que o senhor chorava, disse com voz quase apagada. Ele riu aliviado. Então o sonho era real. O médico entrou animado. Milagre. Poucos sobreviveriam a um impacto como esse. Augusto olhou para ela e respondeu. Ela não é uma mulher comum. Quando Helena teve alta, o carro dele já a esperava. Eu não posso voltar para lá, senhor, disse ela ainda fraca. Não quero causar mais problemas. Ele segurou a mão dela. Você vai voltar, sim. Mas não como empregada. Ela o olhou confusa. Mas então como? Augusto respirou fundo. Mas como alguém da família. As palavras ecoaram e por um instante o mundo parou. Mas Helena recuou. Eu não pertenço a esse mundo, senhor. Helena, eu passei metade da vida acreditando que o amor era fraqueza, que sentir era perigoso. Você me provou o contrário. Ela chorou, balançando a cabeça. O senhor não sabe o que diz. Sei sim. E sei que, se te perder de novo, não vou me perdoar. Do lado de fora, Daniel esperava, segurando um buquê de flores. Quando a viu sair, correu até ela. Promete que não vai mais embora? Helena ajoelhou-se, abraçando-o com força. Prometo, meu amor. Augusto observava os dois, o coração apertado. Pela primeira vez, entendeu o que significava realmente ser rico. Não era o dinheiro. Era ter alguém por quem lutar. E naquela casa onde antes só havia silêncio, o som de risadas infantis começou a preencher o ar novamente. Mas mesmo nos momentos de paz, o passado nunca desaparece completamente. E Helena ainda teria de enfrentar o julgamento do mundo lá fora. Um mundo que não aceita facilmente que uma faxineira humilde possa ter mudado o coração de um milionário. A notícia do retorno de Helena à mansão se espalhou mais rápido do que qualquer boato anterior. Não era mais segredo para ninguém que o próprio Augusto Monteiro fora buscá-la no hospital e a trouxera de volta pessoalmente. Os jornalistas que ainda rondavam os portões começaram a montar histórias. Alguns jornais diziam que ele estava retribuindo o heroísmo da mulher que salvara o filho. Outros insinuavam que havia algo mais. Nos primeiros dias, Helena tentou ignorar. Voltou ao trabalho como podia, ainda com o corpo dolorido. Mas as coisas já não eram as mesmas. O uniforme azul parecia um lembrete de um passado que não voltava mais. O patrão não a deixava fazer esforços, insistia para que descansasse. Helena, você precisa se recuperar completamente, dizia ele, oferecendo-lhe chá e remédios. Senhor, eu não estou acostumada a ficar parada, respondia tímida. Pois vai ter de se acostumar um pouco. Daniel, feliz com a volta dela, não desgrudava. Passava as tardes mostrando desenhos, inventando histórias. Eu desenhei nós três, disse um dia orgulhoso. Helena olhou o papel. Um homem alto, uma mulher de vestido azul e uma criança sorridente. Augusto olhou também, com um sorriso discreto. Parece uma família. Daniel assentiu. É a nossa, a frase ecoou na sala. Helena sorriu, mas o coração apertou. Sabia que o mundo lá fora jamais aceitaria aquilo. Do lado de fora, a pressão crescia. O nome, Helena Santos, aparecia em colunas de fofoca, fóruns de internet e programas de TV. Quem é a misteriosa mulher que conquistou o coração do empresário Augusto Monteiro? As manchetes vinham acompanhadas de fotos dela saindo do hospital, ao lado do patrão e do menino. Uma manhã, enquanto limpava o corredor, ouviu a campainha tocar.
Era um repórter, microfone em punho. Senhora Helena, é verdade que o senhor Monteiro lhe ofereceu uma casa? Que vocês vivem um romance secreto? Helena ficou imóvel. O segurança interveio e o retirou, mas a voz ecoou pelos corredores. Dona Odete, que passava por perto, fingiu espanto. Veja só, até a imprensa já fala disso. Helena respirou fundo. Eu não tenho nada para esconder. Claro que não, mas nem sempre a verdade é o que as pessoas querem ouvir. No escritório, Augusto estava furioso. Estão me perseguindo, Henrique, e gritava ao telefone. É só uma mulher simples que salvou meu filho. Do outro lado, o sócio respondeu friamente. Então, se afaste dela ou o conselho vai te forçar. Augusto ficou em silêncio. Sabia que Henrique falava sério. A empresa Monteiro em Vasconcelos estava prestes a assinar um contrato milionário com investidores estrangeiros e qualquer escândalo poderia arruinar tudo. Mas ele não conseguia fazer o que pediam. Naquela noite, bateu à porta de Helena. Posso entrar? Claro, senhor. Ele se sentou à beira da cama, visivelmente cansado. Você não merece passar por isso. Eu aguento. Já passei por coisa pior. Não devia ter que aguentar nada. Ele fez uma pausa. Estão tentando usar nosso nome, espalhar mentiras. E eu não posso ficar calado. Helena abaixou o olhar. Quanto mais o senhor falar, mais vão inventar. E se eu disser a verdade? Perguntou ele, a voz firme. A qual verdade? Ela sussurrou. Augusto hesitou, aproximou-se. A de que eu te admiro. Que não consigo imaginar minha vida sem você e o Daniel. Helena recuou um passo, o coração disparado. O senhor está confundindo gratidão com... Não estou confundindo nada, interrompeu ele. Eu já perdi uma vez quem eu amava porque esperei demais. Não vou repetir o erro. Mas o mundo não vai entender. Que o mundo exploda. As palavras saíram como um desabafo de anos contidos. Antes que ela pudesse responder, Daniel apareceu à porta sonolento. Ah, papai, você vai dormir com a gente hoje? Augusto sorriu, o olhar se suavizando. Ô campeão, na manhã seguinte a decisão estava tomada. Ele ligou para o assessor de imprensa e pediu uma entrevista coletiva. Helena tentou impedir. Por favor, senhor, não faça isso. Eu preciso pôr um fim nessa história. No dia marcado, câmeras e repórteres lotaram o salão principal da empresa. Augusto subiu ao púlpito. O silêncio era total. Nas últimas semanas, muito foi dito sobre mim e sobre uma pessoa que respeito profundamente, começou ele. Quero deixar algo claro. Essa mulher salvou a vida do meu filho. E eu não vou permitir que seja tratada como se tivesse cometido um crime por ser generosa. As luzes dos flashes piscavam. A lealdade, o caráter e a coragem dela me ensinaram mais do que qualquer negócio que já fechei. E se isso incomoda, é porque talvez estejamos acostumados a admirar o dinheiro e esquecer o valor das pessoas. Helena assistia pela televisão na mansão, com as mãos trêmulas. Daniel sorria ao lado dela. Ele tá te defendendo, tia Helena. Augusto fez uma pausa, respirou fundo. Essa mulher se chama Helena Santos. Eu tenho orgulho de tê-la ao meu lado. O salão explodiu em perguntas, câmeras se agitaram. Mas ele desceu do palco sem responder a nada. Naquela noite, voltou para casa em silêncio. Encontrou Helena no jardim, olhando o céu. O senhor não devia ter feito isso, disse ela sem virar o rosto. Eu fiz o que precisava. Agora vão te atacar ainda mais. Deixa atacar. Não vou esconder o que sinto. Helena se virou. E o que o senhor sente? Que te devo mais do que palavras. O silêncio entre eles foi interrompido pelo som do vento. As árvores balançavam e a luz da lua refletia no rosto dela. Augusto se aproximou lentamente. Eu te respeitei desde o primeiro dia, Helena. Mas cada vez que você entrava naquela sala com um sorriso, eu esquecia o que era solidão. Ela desviou o olhar, o coração acelerado. Isso não devia estar acontecendo. Mas está. E eu não consigo fingir que não. Helena ficou parada, as lágrimas escorrendo. Eu só quero paz, senhor. Então deixa eu te dar isso. Ele segurou as mãos dela, firmes, e por um instante todo o barulho do mundo sumiu.
Não havia mais diferença de classe, nem patrão, nem empregada. Só duas pessoas machucadas que se reconheciam. Nos dias seguintes, a imprensa não falava de outra coisa. Augusto Monteiro declara publicamente admiração por ex-empregada. Escândalo ou história de amor? As opiniões se dividiam. Alguns elogiavam a coragem dele, outros o ridicularizavam. Mas algo mudou. O tom das matérias começou a suavizar. Histórias sobre o passado de Helena surgiram. A mulher batalhadora que criou o filho sozinha, que trabalhava desde os 15 anos, que não tinha antecedentes, nem ambições, além de viver com dignidade. As pessoas começaram a simpatizar. No bairro onde ela morava, vizinhos deixavam flores no portão. Crianças desenhavam corações e escreviam heroína. Henrique, o sócio, tentou convencê-lo a se retratar. Você vai destruir a empresa. Prefiro perder a empresa do que perder minha consciência, respondeu Augusto. A tensão entre os dois aumentou até o rompimento definitivo. Henrique vendeu sua parte prometendo vingança pública. Augusto não se importou. Dedicou-se a ficar com Daniel e Helena. Mesmo assim, ela ainda hesitava. As pessoas não vão esquecer, senhor. Elas esquecem rápido quando percebem que não há escândalo, só verdade. Uma tarde, recebeu um convite inesperado. O hospital onde Daniel fora atendido queria homenageá-la oficialmente. Helena não queria ir, mas Augusto insistiu. Você merece ser reconhecida. O auditório estava cheio, médicos, enfermeiros, jornalistas. Quando ela subiu ao palco, as palmas ecoaram. Helena tremia. Eu não sei falar em público. Começou. Eu só fiz o que achei certo. Olhou para Augusto e Daniel na plateia. Às vezes, Deus coloca a gente em lugares que a gente não entende. Eu entrei naquela casa para limpar chão, mas acabei limpando algo maior. O medo que tinha de não ser vista. Aplausos. Muitos choraram. Até Augusto. Depois do evento, no carro, ele segurou a mão dela. Você mudou a minha vida, Helena. Ela sorriu. E você salvou a minha quando acreditou em mim. Nos meses seguintes, a calmaria voltou. Helena voltou a cozinhar, Daniel a estudar, Augusto a sorrir. A mansão já não parecia fria. Certa manhã, Daniel entrou correndo no quarto dos dois. Hoje é o dia da mãe na escola. Você vai, tia Helena? Ela riu. Claro que vou, se o seu pai deixar. Augusto olhou para ela com ternura. Acho que o convite é mais do que merecido. Na escola, todos olharam curiosos quando o empresário e a ex-faxineira chegaram juntos. Mas bastou o menino subir no palco e dizer: essa é a minha mãe de coração. Ela salvou a minha vida. Helena chorou. Augusto também. E naquele instante, o passado inteiro perdeu o peso. Quando voltaram para casa, o sol se punha. Sabe, Helena, às vezes acho que tudo isso aconteceu para eu aprender o que é realmente importante, disse ele. Ela sorriu, olhando o horizonte. E o que é? O amor que não espera reconhecimento. Silêncio. Depois ele acrescentou. Aquele dia, quando você correu com o Daniel nos braços, salvou mais de uma vida. Salvou a minha também. Helena respirou fundo, o coração leve. Sou então, senhor Monteiro. Começou ela rindo. Ainda vai insistir nesse senhor? Ele sorriu de volta. Acho que não faz mais sentido. E pela primeira vez se chamaram pelo nome. Do alto da mansão, o vento soprou suave. A vida, enfim, parecia em paz. Mas nem sempre o destino se contenta com finais tranquilos. Do outro lado da cidade, Henrique Vasconcelos, o ex-sócio, observava a notícia na televisão. O olhar dele era frio. Quer jogar limpo, Augusto? Pois então veremos quem aguenta mais tempo. E assim, enquanto Helena, Augusto e Daniel acreditavam ter encontrado a felicidade, uma nova sombra começava a se formar. O tempo passou. Meses se transformaram em um novo começo para Helena, Augusto e Daniel. A mansão, antes silenciosa, agora respirava vida. O som das risadas do menino ecoava pelos corredores, misturado ao aroma de bolo que vinha da cozinha. Helena cuidava da casa, mas agora com outro tipo de dignidade. Não mais como uma empregada, mas como alguém que pertencia àquele lar. Os jornais haviam deixado o caso de lado.
As pessoas se acostumaram com a ideia da mulher simples ao lado do milionário. Até as revistas começaram a tratar a história como conto de superação e amor improvável. O público adorava, mas Helena ainda se sentia desconfortável com os holofotes. Eu não quero que pensem que tudo o que fiz foi por interesse, dizia ela. Quem conhece você sabe que não foi, respondia Augusto com serenidade. O resto não importa, mas o resto importava para alguém, Henrique Vasconcelos. O ex-sócio de Augusto, agora afastado da empresa, carregava um rancor que crescia a cada dia. Perdera dinheiro, poder e prestígio e culpava Helena por isso. Desde que ela apareceu, tudo desandou, repetia a si mesmo. Certo dia, um jornalista o procurou para uma entrevista sobre sua saída da Monteiro em Vasconcelos. Henrique viu ali uma oportunidade. A empresa mudou de rumo, disse ele com um sorriso cínico. Hoje é comandada mais pelo coração do que pela razão. O repórter notou o tom e cutucou. Está se referindo à relação do Sr. Monteiro com a ex-funcionária? Henrique deu de ombros. Eu não costumo falar de escândalos pessoais, mas acho lamentável quando alguém confunde caridade com amor. As palavras caíram como gasolina no fogo. No dia seguinte, manchetes pipocaram. Ex-sócio acusa Augusto Monteiro de ser manipulado por ex-faxineira. Henrique Vasconcelos insinua desvio de fundos e favorecimento. Augusto estava no escritório quando o assessor entrou apressado com o jornal nas mãos. Senhor, o senhor viu isso? Ele pegou o papel, leu e franziu o senho. Esse homem perdeu o juízo. Helena percebeu o clima tenso assim que ele chegou em casa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou preocupada. Henrique está tentando me destruir. Disse à imprensa que eu desviei dinheiro da empresa para te beneficiar. Helena ficou pálida. O quê? Mas isso é uma loucura. Eu sei, mas as pessoas adoram uma mentira bem contada. Nos dias seguintes, começaram as investigações. Jornais sensacionalistas acampavam na frente da mansão. Alguns funcionários antigos foram chamados para depor. Até Dona Odete, que antes guardava rancor, foi procurada. Ela hesitou. Parte dela queria se vingar, mas algo dentro dizia que Helena não merecia aquilo. Não tenho nada a dizer, respondeu aos repórteres. Aquela mulher é uma santa. Mesmo assim, os boatos cresceram. Empresas começaram a se afastar, contratos foram suspensos. Augusto se manteve firme, mas o desgaste era visível. Eu vou esclarecer tudo publicamente, disse ele. Não precisa, respondeu Helena. Eu posso ir embora de novo? Talvez assim acabe. Você não vai a lugar nenhum. Mas naquela noite, ela ouviu o choro de Daniel. Tia Helena, eles vão prender o papai? O coração dela se partiu. Abraçou o menino com força. Ninguém vai prender seu pai, meu amor. Eu prometo. No dia seguinte, Helena tomou uma decisão. Foi até o escritório de Henrique. A secretária tentou impedi-la, mas ela entrou mesmo assim. Henrique estava sentado, satisfeito, lendo uma revista. A famosa Helena Santos. O que devo à honra? O senhor quer me humilhar, quer destruir o Augusto, mas eu não vou deixar, disse ela firme. E como pretende impedir? Ele riu. Você acha que as pessoas acreditam numa mulher como você? Helena respirou fundo. Eu não preciso que acreditem em mim. Só preciso que o senhor saiba que o que está fazendo é cruel. Cruel? Ele zombou. Cruel foi você entrar naquela casa e virar a cabeça dele. Eu perdi tudo por causa de você. O senhor perdeu porque não tinha coração. Henrique bateu na mesa. Sai da minha sala antes que eu te faça sair. Helena se virou para ir embora, mas antes olhou por cima do ombro. Não, o senhor pode inventar o que quiser. Mas a verdade sempre aparece. No mesmo dia, Augusto recebeu uma intimação. Uma denúncia anônima o acusava de fraude financeira. Era o golpe final de Henrique. Os advogados o orientaram a manter silêncio, mas a imprensa não perdoou. Empresário milionário sob investigação. Ex-empregada envolvida. Helena não dormia mais. Sentia-se culpada, mesmo sem ter feito nada. Augusto tentava tranquilizá-la. Eu vou resolver isso. Como?
com provas, e assim começou uma corrida contra o tempo. Augusto vasculhou contratos antigos, buscou documentos, reuniu testemunhas. Até descobriu uma transferência feita por Henrique meses antes, escondendo dinheiro em contas no exterior. Com a ajuda de um antigo contador, conseguiu provas sólidas de que o ex-sócio havia cometido fraude e tentava culpar a empresa para se livrar. Enquanto isso, Helena ficou responsável por cuidar de Daniel e manter a rotina. Mesmo sob pressão, não deixou o menino perceber o desespero. "Tá tudo bem, tia Helena?" Ele perguntava. "Tá, meu amor. Seu pai vai resolver tudo." Mas a tensão estava no ar. Paparazzi se escondiam nos muros, drones sobrevoavam o jardim. A privacidade acabou. Certa tarde, um jornalista entrou disfarçado de entregador. Helena percebeu e o confrontou. "Sai daqui! Isso é invasão!" O homem recuou, mas conseguiu tirar fotos dela chorando. No dia seguinte, a manchete: Helena em lágrimas, crise na mansão Monteiro. Augusto chegou furioso. Mas isso passou dos limites. Mas Helena apenas abaixou a cabeça. "Eu devia ter te ouvido e nunca ter voltado." "Não diga isso. Você é o motivo de eu continuar lutando." Dias depois, a audiência foi marcada. O tribunal estava cheio. Câmeras, jornalistas curiosos. Henrique chegou sorrindo, confiante. Augusto entrou de cabeça erguida, com Helena ao lado. Daniel ficou em casa com uma babá. O juiz abriu a sessão. Henrique fez seu discurso teatral, acusando o ex-sócio de desvio e manipulação. Mas quando chegou a vez da defesa, o advogado de Augusto apresentou as provas. Transferências, e-mails, documentos assinados por Henrique. O silêncio no tribunal era absoluto. O rosto de Henrique empalideceu. "Isso é falso!" gritou. "O perito confirmou a autenticidade", respondeu o advogado. O juiz bateu o martelo. Caso encerrado. As acusações contra o senhor Monteiro são improcedentes. O verdadeiro responsável é o senhor Henrique Vasconcelos, que será investigado. O salão explodiu em murmúrios. Repórteres correram. Henrique tentou sair, mas foi cercado por câmeras. Augusto olhou para Helena. Acabou. Ela respirou fundo, lágrimas escorrendo. "Eu disse que a verdade aparece." Na saída, jornalistas cercaram o casal. "Senhor Monteiro, o senhor pretende processar o ex-sócio?" "A justiça já começou a fazer o trabalho dela. Eu só quero paz para minha família." Foi a primeira vez que ele usou a palavra família em público. Quando voltaram para casa, Daniel correu e se jogou nos braços deles. "Eu sabia que vocês iam ganhar." Augusto olhou para Helena. "A gente ganhou mais do que um processo. Ganhou a liberdade." Nos dias seguintes, o nome deles voltou aos jornais, mas agora de outra forma. Justiça inocente, empresário. Ex-sócio preso por fraude. História de amor e superação conquista o país. Empresas voltaram a procurá-lo, contratos foram retomados. Mas Augusto já não parecia interessado no mesmo tipo de sucesso. "Eu cansei de correr atrás de números", disse a Helena. "Agora quero correr atrás de tempo." Ela riu. "Tempo para quê?" "Para nós." Os dois começaram a planejar uma nova vida. Venderam parte dos negócios e abriram uma fundação para ajudar famílias de baixa renda. Helena foi nomeada coordenadora. "Eu não sei nada sobre administrar", disse ela, envergonhada. "Sabe o que mais importa?", respondeu Augusto. "Cuidar das pessoas." Com o tempo, a fundação ganhou força. Era Helena quem visitava hospitais, escolas, comunidades. Sempre com um sorriso, sempre com humildade. As pessoas a reconheciam nas ruas e diziam: "Você é a mulher que salvou o filho do milionário." E ela respondia: "Não, eu só fiz o que qualquer mãe faria." Augusto assistia a tudo com orgulho. Via nela uma força que nem todo o dinheiro do mundo podia comprar. E Daniel crescia feliz, cercado de amor. Numa noite tranquila, já tarde, Helena saiu para o jardim. O vento balançava as árvores. Augusto se aproximou por trás. Colocou o casaco nos ombros dela. Ainda acordada? Estava pensando em como tudo podia ter sido diferente. Diferente como? E se eu não tivesse entrado naquele quarto naquele dia? Se não tivesse levado o Daniel para o hospital? Ele sorriu. Então nada disso existiria. Talvez fosse mais fácil.
Mas não seria certo. Helena olhou para o céu estrelado. Às vezes eu acho que Deus me colocou ali não para trabalhar, mas para mudar o destino. E conseguiu, disse ele. Abrices mudou o meu. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram em silêncio, ouvindo o som distante do mar. A mansão, agora iluminada suavemente, já não era símbolo de poder, mas de recomeço. E embora o mundo tivesse tentado separá-los, ali estavam juntos, firmes, reconstruídos pelo amor e pela coragem. Mas, no horizonte, algo ainda os esperava. Porque toda a história de amor verdadeiro, antes de ser eterna, precisa provar que é invencível. O tempo passou devagar, como se a vida tivesse aprendido a respirar outra vez. A mansão Monteiro, antes símbolo de distância e poder, agora exalava aconchego. O som das risadas de Daniel misturava-se ao farfalhar das folhas do jardim. Helena cuidava das flores, enquanto Augusto, sem terno nem gravata, observava da varanda, com um sorriso que há anos não mostrava. Tudo parecia em paz. Depois de tanta dor, medo e injustiça, finalmente podiam viver sem medo dos olhares e dos jornais. A fundação que criaram crescia rápido. Famílias humildes recebiam apoio. Crianças ganhavam tratamento médico. Mães conseguiam emprego. E por trás de tudo estava Helena, sempre discreta, com aquele mesmo olhar sereno de quando chegara à casa pela primeira vez. Mas o que mais emocionava Augusto era vê-la feliz. Ela não sabia, mas ele costumava parar à porta do quarto todas as noites, só para ouvir o som da voz dela contando histórias para Daniel. Aquele timbre doce, firme, parecia trazer equilíbrio até aos fantasmas que ele ainda carregava. Uma manhã, Daniel apareceu com uma folha nas mãos. Papai, eu escrevi uma redação para a escola. É sobre o dia que a tia Helena salvou minha vida. Augusto pegou o papel, curioso. A letra infantil dizia: a tia Helena é a pessoa mais corajosa do mundo. Ela me salvou mesmo com medo. Papai diz que coragem não é não ter medo, é fazer o que é certo mesmo tremendo. Eu acho que a tia Helena é o coração da nossa casa. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou o filho e o levou até ela. Acho que você precisa ler isso, disse, entregando o papel. Helena leu em silêncio, as mãos tremendo. Quando terminou, olhou para Daniel, depois para Augusto. Eu não salvei ninguém sozinha. Deus só usou minhas pernas quando eu corri. Augusto sorriu. E usou teu coração quando amou. Naquela noite jantaram juntos, como uma família de verdade. Sem luxo, sem formalidades. Apenas eles, uma mesa simples e risadas sinceras. Mas no meio da tranquilidade, Helena notou algo no olhar dele. Um brilho diferente, uma inquietação boa. O que foi? Perguntou ela. Nada. Só pensando em como seria minha vida se você não tivesse aparecido. Eu não apareci, senhor. Eu tropecei nela, disse rindo. Então ainda bem que tropeçou. Ele se levantou, foi até a sala e voltou com uma pequena caixa. Colocou sobre a mesa. O que é isso? Perguntou ela. Algo que devia ter feito há muito tempo. Quando abriu, viu um anel simples, delicado, dourado. Helena ficou sem voz. Augusto, eu não quero mais que o mundo te chame de a faxineira que salvou o filho do milionário. Quero que te chamem de minha esposa. As lágrimas vieram antes das palavras. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Eu não sei o que dizer. Diz sim, respondeu ele sorrindo. Diz que sim. Helena olhou para Daniel, que sorria de orelha a orelha. Casa com ele, tia Helena. Gritou o menino. Ela riu entre lágrimas. Sim. Augusto colocou o anel em seu dedo e a abraçou forte. Não era o abraço de um homem rico e uma mulher simples. Era o abraço de duas almas que se encontraram no caos. O casamento foi discreto, apenas amigos próximos e crianças da fundação. Helena usava um vestido branco simples, feito por costureiras que ela mesma ajudara. Daniel levou as alianças orgulhoso, com lágrimas nos olhos. Quando o padre perguntou se prometiam se amar e se respeitar até o fim, Helena respondeu sem hesitar. Eu prometo. Porque já amei mesmo quando tudo dizia que era impossível. E Augusto completou.
Eu prometo, porque o amor verdadeiro começa quando a gente para de pensar no que o mundo vai achar. As palmas ecoaram. E o beijo deles foi recebido com aplausos e lágrimas. Mas o mais bonito veio depois, quando saíram da igreja e uma multidão de pessoas humildes esperava lá fora. Viva a Helena! Gritavam. A mulher que nunca desistiu. Ela olhou para todos emocionada. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Escolher o bem, mesmo quando custa caro. Naquele dia, Helena percebeu que já não era mais apenas uma mulher que limpava casas. Era alguém que tinha limpado o medo do coração de muita gente. Nos anos seguintes, o amor deles virou exemplo. A fundação cresceu, Daniel cresceu e o nome Helena Santos Monteiro passou a significar esperança. Certa vez, uma repórter a entrevistou. Dona Helena, o que a senhora diria para quem acha que o amor não vence as diferenças? Ela pensou um pouco e respondeu, o amor não é cego. Ele só enxerga o que realmente importa. Augusto, ao lado, apertou a mão dela. E às vezes o amor aparece vestindo uniforme azul e segurando um balde. Completou rindo. Helena olhou para ele, os olhos brilhando. E às vezes o milionário é quem mais precisa ser salvo. O público riu e a repórter encerrou com aplausos. Mas o mais importante não estava nas câmeras. Estava nos pequenos gestos do dia a dia. O olhar trocado no café da manhã, o sorriso compartilhado ao ver Daniel brincando, a paz silenciosa de quem venceu o impossível. Anos depois, numa tarde ensolarada, Helena caminhava pelo jardim da fundação. Viu mães chegando com filhos, voluntários sorrindo e sentiu o coração leve. Augusto apareceu atrás dela, já com fios de cabelo grisalhos. Sabe o que é engraçado? De te spam, disse ele. Quando te conheci, achei que estava te salvando. E não estava? Perguntou ela rindo. Estava me salvando de mim mesmo. Ela segurou a mão dele. Às vezes, Deus usa o caos para juntar quem o destino jamais deixaria cruzar. E você acredita em destino? Perguntou ele. Acredito, respondeu ela. Mas acho que o amor é a parte do destino que a gente escolhe. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja. Daniel, agora adolescente, veio correndo. Mãe, pai, a gente vai se atrasar para o evento? Já estamos indo, filho, respondeu Helena sorrindo. Enquanto caminhavam juntos até o carro, ela olhou para trás e viu a mansão ao longe. O mesmo lugar onde tudo começou. Tanta dor, tantas lágrimas. E agora, tanta paz. Entrou no carro, olhou pela janela e pensou, se eu tivesse tido medo naquele dia, o menino não teria sobrevivido. E talvez nem eu. A vida dela era a prova de que coragem e amor andam de mãos dadas. Quando chegaram ao evento, a plateia os aplaudiu de pé. Helena subiu ao palco e, olhando para todos, disse, um dia eu era só uma mulher tentando sobreviver. Hoje sou prova de que ninguém é pequeno demais para mudar o mundo. Tudo começa com um gesto. Eu só corri para salvar uma criança, mas Deus correu para me salvar também. As pessoas se levantaram, emocionadas. Daniel chorava de orgulho. Augusto de gratidão. E assim, diante de todos, Helena encerrou a sua história, não como uma heroína improvável, mas como uma mulher que escolheu amar. E por isso, foi eternamente amada. Ela olhou para o público e sorriu. Se essa história te tocou, lembra, o amor transforma tudo. Mesmo as vidas mais simples podem iluminar o mundo. E se você acredita nisso também, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Cada nova história nasce do coração. E o seu apoio é o que faz esse projeto continuar. Fim.